Olá, meus irmãos, tudo bem? Passaram bem uma semana? Hoje nós continuaremos bem sobre a palavra de Jesus Cristo no Apocalipse, capítulo 3, onde ele mencionou sobre a igreja de Laodiceia. Ao contrário da igreja de Filadélfia, a igreja de Laodiceia recebeu a reprovação de Senhor Jesus Cristo, mas essa igreja era uma igreja que recebeu uma atenção atenção especial e amor do apóstolo Paulo. No Colossenses, capítulo 2, versículo 1 a 3, apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelo que estão em Laodiceia. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor. E apóstolo Paulo mencionou, especialmente sobre essa igreja. Então, como é que uma igreja que estava em amor e atenção de apóstolo Paulo começou a ficar corrupto? Essa é uma pergunta. Então, isso porque ela viveu uma vida de hipocrisia contra a revelação do Senhor com essa igreja. O Senhor Jesus Cristo está revelando para essa igreja que está dizendo, Ele é, que diz o Senhor Jesus Cristo é, amém, a testemunha fiel e verdadeira e o soberano da criação de Deus. Senhor Jesus está descrevendo sobre si que Ele é amém, amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Então o Senhor Jesus está mencionando isso porque a igreja de Laodiceia ficou corrupto, contrário de caráter de Senhor Jesus. Então, eles se distanciaram do Senhor Jesus Cristo, então ele está mostrando quem ele é. A igreja de Laodiceia viveu uma vida contrária de amém, e também não era fiel e nem era verdadeira testemunha e desprezou a criação de Deus. Então, nós vamos analisar sobre esses aspectos da igreja e vamos aplicar em cima de nós a mensagem que está dada por hoje. A razão da corrupção deles foram devido à riqueza secular que corrompeu essa igreja. O versículo 17 de Apocalipse 3 está mostrando que você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Esse é de os membros da igreja está declarando que eles estão ricos e adquirem tanto riqueza que não precisa mais nada da vida deles. Então, nós sabemos que como é uma pessoa transforma tão drasticamente quando fica rico e não falta nada da vida. Nós podemos testemunhar isso ao redor de nós, não é? E esse mundo é assim. Uma pessoa muito humilde, quando fica rico, e ele muda completamente. Nós podemos ver esses aspectos.
Então, nós vamos analisar com a palavra de Senhor Jesus e o aspecto espiritual da igreja de Laodiceia. Primeiramente, Senhor Jesus está dizendo que Ele é o soberano da criação de Deus. Mas a igreja de Laodiceia aceitou o ensino secular do mundo que enfatiza a evolução em vez de criação de Deus. Esse mundo onde nós vivemos é a tendência de maioria e a ciência, a educação em todos os de áreas, eles estão dizendo de humanos que evoluiu de vamos supor, macacos, ou a girafa, e o pescoço dele fica tão comprido porque com o tempo foi evoluído, porque eles querendo alcançar as folhas do árvore, então com o tempo esta aqui ficou alongado. É que é bobagem, não é? Mas estranhamente essas pessoas de mundo acreditam isso e rejeita a criação de nosso Deus Pai. Então, como eles pararam de reconhecer que Deus é o Criador do mundo e o soberano de toda a criação, eles não tinham medo de Deus. Não tem medo de Deus nenhum. Ia fazer o que quiser na vontade deles. Essa daqui é o que acontece quando uma pessoa rejeita de Deus. O que Deus fez, se ele rejeitar, então o que acontece é que eles não perdem medo, respeito sobre Deus Pai e a fazer o que quiser de acordo com a vontade deles. Portanto, eles ficaram de morno, não ficou de frio nem quente, porque eles não estão preocupados com nada. Então, eles ficam de morno, e Senhor Jesus dizendo que tem vontade de vomitar por isso. Segundamente, o Senhor Jesus dizendo que Ele é o testemunha fiel e verdadeira. Na Bíblia grega, essa palavra é escrita de seguinte maneira: em vez de testemunha fiel e verdadeira, está escrito o testemunho, vírgula, o fiel verdadeiro. Eu repito, palavra de Bíblia grega original, está escrito o testemunho, vírgula, quer dizer ponto, o fiel verdadeiro. Aqui fiel é escrito como pistos. Pistos é fé em grego. Então, esse pistos foi traduzido como fé em inglês. Está escrito aqui, testemunha fiel. E o Senhor Jesus também, então, nós vamos pensar sobre essa fé. Será que nosso Senhor Jesus Cristo também tem fé? Claro que tem. Ele aceitou morte no cruz porque ele tinha fé em Deus Pai. Por isso, ele, para realizar a vontade de Deus para salvar esse mundo, ele obedeceu, ele aceitou ser morto no cruz, porque ele tinha fé
palavra de Deus Pai. E ele deixou na mão de discípulos aquela tarefa de evangelização, porque ele tinha fé neles, ele tinha fé no discípulo deles, ele tinha fé nos apóstolos dele. Então ele tinha fé para Deus Pai e também tinha fé para os discípulos deles. Por isso ele aceitou a morte no cruz e deixou na mão de discípulos a tarefa de evangelização, a causa de morte dele. Então, não é a causa, quer dizer, o objeto para evangelizar, para salvar a humanidade, ele aceitou essa morte no cruz. Então, outra pergunta que nós podemos fazer. Então, existe a fé falsa? Claro que existe também. Fé, mencionando fé não quer dizer nada, porque existe fé falsa. No Tiago, capítulo 2, versículo 19, está dizendo que os demônios também creem e tremem. Mas eles não se dedicam para Senhor Jesus Cristo. Então, eles creem e tremem ao palavra de Senhor Jesus Cristo, mas eles não se dedicam na mão de Jesus Cristo, porque fé deles são mero conhecimento da cabeça, quer dizer, conhecimento intelectual, em vez de fé de coração. Então, portanto, a fé deles não são de falso e morto. Por isso, o livro de Tiago está enfatizando fé com ação. Então, fé provado através da ação o que ele faz. Então, existe fé falsa também. Terceiramente, o Senhor diz que Ele é o Amém. Amém significa que é de final e completo e positivo. Eu repito, Amém significa uma coisa que é final, completo e positivo. Isso significa que a palavra e o plano do Senhor Jesus é completo, final, que nada precisa mais. Essa é a atitude positiva. Então, por exemplo, nós pronunciamos Amém no fim de oração. Do meu própria oração ou a de oração de outra pessoa, nós termina com Amém. Por quê? Nós aceitamos, nós acreditamos que a oração dele é verdadeira, completa e positiva e final. Então, nós respondemos com Amém. E então, Senhor Jesus Cristo, quem é Amém, significa que Ele é o fim da revelação de Deus, o completamento de salvação e Ele é o único Salvador. Então, Amém é final, completo e positivo. Por isso, nosso Senhor Jesus Cristo é Amém, quer dizer, Ele é o final da revelação de Deus, quer dizer, não tem mais de revelação de salvação de Deus. Ele é fim. E o completamento do salvação. Completo. E também ele é o único Salvador. Esse significa o Senhor Jesus Cristo é Amém. Por isso, viver uma vida de Amém significa de ter uma relação completa e final com o Senhor, que é a verdadeira fé e atitude positiva
domina a vida dele. Essa daqui é vida de amém. Essa é uma vida totalmente contrária com a vida morna. Quer dizer, não é nem frio, não é nem quente. Se nós podemos proclamar que, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Se nós pronunciamos isso, o que está escrito no Romano, capítulo 11, versículo 36, então nós não somos da igreja de Laodiceia, mas somos da igreja de Filadélfia, que foi elogiado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Eu oro que cada um de nós sejamos vivendo a vida de amém do nosso Senhor Jesus Cristo e podemos ser elogiados. E por aqui nós terminamos hoje. Semana que vem nós vamos continuar esse de Apocalipse. Muito obrigado e até lá.